Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Leituras Teóricas da Escola Judicial do TRT da Primeira Região. Nosso programa em que nós debatemos, discutimos, analisamos, conversamos sobre os livros de professores, de juízes, de servidores, de todos aqueles que transitam, que passeiam, que convivem conosco no mundo da justiça do trabalho. E no dia de hoje nós temos a honra e o grande prazer de ter aqui conosco o juiz titular de Vara do Trabalho do TRT da 5ª Região da Bahia, nosso querido Aloísio Cristóvão dos Santos Júnior. Aloísio é um juiz muito competente, é um amigo muito querido, né? E além de ser juiz, ele já foi promotor de justiça, já foi procurador do Estado da Bahia, tem uma vasta carreira prática dentro do mundo jurídico, né? Mas não só isso. Aloísio também é um acadêmico de mão cheia, né, gente? É mestre, é doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, fez estágio docente na Universidade de Coimbra, né? Então ele tem uma vasta experiência acadêmica também. E o nosso assunto aqui de hoje será sobre o seu livro A Liberdade Religiosa do Empregado, que teve a sua segunda edição lançada pela editora Lumen Iuris no ano de 2021. Então, Aloísio, é um enorme prazer tê-lo conosco aqui nesse programa da Escola Judicial do Rio. E eu já começo te perguntando, né, a queima-roupa, de onde veio essa ideia de falar sobre a liberdade religiosa, né? Uma liberdade muito importante, uma liberdade fundamental, é uma liberdade que constituiu, por exemplo, né, um dos pilares de sustentação dos Estados Unidos da América, né? E como você teve essa ideia de trazer esse tema constitucional, mas inespecífico, para dentro das relações específicas de emprego e de trabalho? Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, meu querido amigo Fábio. É um grande prazer estar aqui conversando com você. A minha amizade com o Fábio é desde setembro de 2013, e eu sei que é setembro de 2013, porque tem um quadro aqui atrás que não me deixa, não dá para vocês verem, não, mas tem um quadro aqui que não me deixa esquecer, que é um quadro que mostra a minha foto palestrando, né, no Congresso da Matra 5 de setembro de 2013. Então, eu me recordo que nós éramos palestrantes, né, naquele evento. No meu caso, eu era estreante, né? Então, isso marcou assim, ainda mais. E depois das duas palestras, a minha e a sua, nós ficamos conversando bastante tempo, né? E eu diria que é um caso de amizade à primeira vista, né? É um caso de amizade à primeira vista. Eu tenho um apreço muito grande pelo Fábio, pelo trabalho, pelo talento que ele tem, tanto para escrever quanto para expor as ideias verbalmente, né, oralmente. E, inclusive, o livro dele, O Retorno ao Positivismo Jurídico, é o meu livro eletrônico de cabeceira. Eu tenho lido há bastante tempo, estou sempre acompanhando o trabalho do Fábio, de modo que é um privilégio muito grande poder participar dessa entrevista, e aproveito para elogiá-lo por essa iniciativa de fazer o Leituras Teóricas, né? Um programa que eu realmente acho magnífico. Bom, respondendo a sua pergunta, meu querido amigo, é uma longa história e eu acho que o tempo aqui é muito exíguo para que eu consiga descrevê-la toda. Mas eu vou me esforçar aqui para fazer uma síntese, né? Mas essa história deve começar lá na minha infância, né? Porque eu sou de origem pentecostal, né? Eu fui criado numa igreja pentecostal, aquela igreja de periferia. E hoje, ser evangélico, para alguns segmentos, apresenta até um certo glamour, né? Na minha época, não. Eu era de uma minoria religiosa, e mesmo dentro do protestantismo, os pentecostais, na época, eram minoria, e uma minoria que não era bem vista. Então, eu já tive esse contato com a questão religiosa, com os problemas relacionados com o exercício da liberdade religiosa desde pequeno, desde sempre, né? Depois também acompanhava todas aquelas histórias de violações à liberdade religiosa, né, pelos regimes totalitários na década de 70, especialmente a União Soviética e os países satélites. Então, eu tinha já, desde a minha infância, essa preocupação com a liberdade religiosa, porque também era uma pessoa, né, crente, uma pessoa que valorizava isso. Mas observe, como é que eu consegui transportar essa anseio, essa demanda pessoal para o campo jurídico.
Em 2002 foi editado o Código Civil novo e as igrejas e organizações religiosas, no primeiro momento, ficaram fora do código. Não havia não havia disposições específicas sobre as organizações religiosas. Isso veio a mudar depois. E houve uma preocupação das igrejas e associações religiosas quanto ao alcance do Código Civil e a repercussão sobre a liberdade religiosa. E aí eu comecei a tratar do tema da liberdade religiosa, mas aí ainda não estou na perspectiva justo-trabalhista, né? Mas comecei a me interessar pelo assunto, fiz um mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie sobre a liberdade religiosa coletiva, foi meu primeiro livro, e foi muito bem sucedido, foi muito bem recebido esse livro, o primeiro livro sobre o assunto, né, liberdade de organização religiosa, que é uma das faculdades compreendidas uma das prerrogativas compreendidas na liberdade religiosa como um todo. E aí, com esse impulso inicial, eu resolvi também fazer um doutorado sobre o tema da liberdade religiosa. E, a princípio, eu ia continuar ainda com essa ideia da liberdade religiosa coletiva. Só que eu terminei passando na seleção de doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E o tribunal me concedeu licença para eu fazer esse curso de doutorado. E aí eu percebi que eu tinha que, para honrar, né, a licença que o tribunal estava me concedendo, eu precisava fazer um link entre a liberdade religiosa e, né, o direito do trabalho. E foi aí que eu decidi, até sob a inspiração, sob o incentivo do professor Ingo Sarlet, que foi meu orientador lá, decidi entrar por essa vereda de fazer um trabalho sobre a liberdade religiosa e um contrato de trabalho, fazer uma pesquisa nesse tema. Bom, fiz essa pesquisa lá, como você já citou aí, eu tive que me deslocar também a Portugal, onde encontrei também um professor que é seu amigo, também o Jonathan Machado, que me ajudou muito nessa pesquisa, e procurei construir alguma coisa a partir de problemas, né? Não é um livro muito teórico, é um livro assim, mais de dogmática de direitos fundamentais aplicada, né? Eu procuro ver como é que a gente pode, como magistrado, resolver certos conflitos que aparecem, que são sensíveis, né? Que dizem respeito à identidade da pessoa humana. Então, o meu contato foi mais ou menos a partir dessa experiência aí. Será que eu respondi essa questão, doutor Fábio, a contento? Ou... Com certeza, muito contento, porque, na verdade, é inevitável que nós façamos pesquisas, né, decidamos nos aprofundar em temas que nos são caros do ponto de vista pessoal, né? A É gente verdade. reflete muito no nosso trabalho aquilo que a gente carrega dentro das nossas diretrizes morais, das nossas emoções. É claro que isso influencia demais. E quando você tem a possibilidade de arrumar as ideias, né, com mais profundidade acadêmica, né, com um estudo mais detalhado, e é interessante isso que você falou, Luiz, porque, de fato, se você for pensar nos direitos fundamentais em geral e na liberdade religiosa em particular, é no caso concreto que você começa a ver os contornos conceituais de aplicação dessa ideia que é um tanto quanto difusa, né? Porque Sim, quando você se depara com um problema real, é que você vê como que ela deve ser utilizada ou como um anteparo, né, ou como uma ponta de lança para você tentar usar como critério de solução, né? Agora, meu amigo. dentro desses problemas, seguindo essa linha de raciocínio, né, dentro desses casos que você analisou, quais foram os principais problemas ou as violações mais comuns desse direito fundamental que você encontrou dentro das relações trabalhistas? Rapaz, o que eu percebi, examinando a jurisprudência, é que a liberdade religiosa e também a liberdade de expressão, eu estou agora produzindo um trabalho sobre a liberdade de expressão, para a jurisprudência trabalhista é meio que um luxo, né? Agora não, eu estou falando há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a liberdade religiosa era meio que um luxo, né? A jurisprudência trabalhista você pode encontrar diversos acordos que dizem coisas mais ou menos assim. Direito do trabalho e liberdade religiosa não se misturam. O contrato de trabalho e religião não se misturam, né? Você pode encontrar expressões assim, e eu estou falando quase que literalmente, né?
São coisas que não se misturam, e isso não é verdade, né? Porque a religião compõe a identidade de quem é religioso, né? E ele leva os valores religiosos para onde quer que ele esteja. Ninguém é assim, eu sou religioso em casa e no trabalho eu não sou religioso, não. A pessoa que é religiosa onde quer que ela vá, né? Ela tem os princípios, os valores que ela cultiva, que decorrem dessa religiosidade, e isso ela exercita em qualquer lugar. Então, na verdade, o primeiro problema que eu vi é que havia um certo desconhecimento, talvez, ou uma certa negligência da jurisprudência dos tribunais trabalhistas em relação à liberdade religiosa. E o fato mais comum, sabe qual era? Que talvez seja o caso mais corriqueiro, mais recorrente na jurisprudência, é o caso dos sabatistas, né? Dos adventistas do sétimo dia, que sempre tiveram desrespeitado o direito a folgarem no seu dia santo, que vai da sexta-feira, né, no pôr do sol, ao sábado, né, no pôr do sol. Né? O sábado não corresponde exatamente a 24 horas como a gente pensa. Então, toda vez que um adventista ele reivindicava, né, folga ou a oportunidade de se manter trabalhando, mas compensando essa folga do sábado com qualquer outro dia, ele invariavelmente era derrotado nos tribunais. E a ideia era mais ou menos assim, vamos tentar colocar aqui numa linguagem. Você assinou o contrato de trabalho porque quis, né? Você assinou e lá você se comprometeu a trabalhar de segunda a sábado, todos os dias que o patrão lhe exigisse. Portanto, azar o seu se você se tornou adventista. Né? Eu estou falando de casos em que a conversão é posterior ao ingresso. Então, basicamente, esse era o problema assim, mais corriqueiro, né? Havia outros problemas relacionados com a liberdade religiosa, mas esse, vamos dizer, é o mais recorrente, né? Hoje não é tão recorrente assim, não, mas sempre foi o mais recorrente. Eu me lembro de um caso que eu li naquele livro do Juan Maria Bilbao Bilhos, aquele professor espanhol, que tem um livrão grossão sobre direitos fundamentais. Ele lembra de um caso de um rapaz que se converteu ao islamismo e deixou a barba grande, e ele trabalhava na cozinha de um restaurante. E o restaurante falou: olha, com essa barba você não pode continuar aqui. Ele falou: mas eu não vou tirar minha barba porque eu estou dentro dos preceitos da minha religião. E ele foi despedido, e aquilo gerou uma grande confusão dentro do judiciário. Até porque o que acontece com esses casos, né, Luiz, é que não tem uma resposta pronta. Né? De um modo geral, você não encontra uma legislação detalhada sobre isso, né? E diante dessa anomia, né, tudo deságua para nós juízes, temos que resolver no caso concreto, né, aquela situação difícil, espinhosa, sobre aquele velho conhecido conceito do direito potestativo de um lado, mas você também tem a questão existencial do empregador que não pode ser deixada de lado, né, do outro lado. Né? E aí eu te pergunto, assim, eu sei que você também usou algumas referências dos Estados Unidos, né, porque eles também tratam muito dessa questão na jurisprudência. Como é que você vislumbra essa situação por lá, assim, como se é tratado o dever empresarial dessa acomodação razoável das demandas religiosas dos empregados nos Estados Unidos? Certo. Deixa eu primeiro falar que na Europa, que você citou aí, Uhum. a coisa também já vem se desenvolvendo há bastante tempo por causa da forte imigração, né? Ah, Eles sim. recebem muito imigrantes de países islâmicos, recebem indianos, né? Você vê, por exemplo, tem algumas religiões que são bastante idiosincráticas, né? Os Sikhs, por exemplo, né? Do Punjab e tal. Então, tem religiões que podem colocar maiores dificuldades para serem acomodadas. Mas veja bem, nos Estados Unidos essa questão teve uma solução assim que me pareceu bastante promissora, né? Porque a tendência é que o pluralismo religioso vai acontecendo, esses conflitos vão ocorrendo com maior frequência, certo? Então, veja bem, nos Estados Unidos, ainda lá, na época do movimento dos direitos civis, né, porque o movimento dos direitos civis, embora a princípio tenha sido encetado em função do racismo, né, da discriminação racial, mas depois ele veio acompanhado de outras demandas também relacionadas com discriminação, como de gênero e a discriminação religiosa. Então, nos Estados Unidos surgiu uma coisa chamada, que você já citou aí, dever de acomodação razoável, né?
É uma ideia que surgiu primeiro no âmbito administrativo, de uma comissão para a igualdade religiosa, né, que existe nos Estados Unidos, e depois esse conceito passou a virar lei. Foi incluída na Lei dos Direitos Civis, que é a mesma lei que trata da discriminação racial e outros tipos de discriminação, trata também da discriminação religiosa e embutiu esse conceito do capítulo 7º, que é o conceito do dever de acomodação razoável. Qual é a ideia? A ideia de que o empregador ele deve acomodar as necessidades religiosas, as práticas e as observâncias religiosas de seus empregados, desde que isso não afete a condução dos seus negócios, dos negócios empresariais, né? A ideia lá é de custo indevido. Eles usam uma expressão que se traduz mais ou menos com custo indevido. Se houver um custo indevido, essa acomodação não é razoável. Mas desde que não haja um custo indevido, né? Custo é possível que haja, mas desde que não seja um custo indevido, seja o que a Suprema Corte disse, um custo de minimis, né? Um custo mínimo, sendo um custo mínimo, não há problema nenhum em que as necessidades religiosas dos empregados sejam acomodadas, né? Então, tem lá a jurisprudência americana tem assim, milhares de decisões sobre o assunto, embora na Suprema Corte só tenham 2 ou 3 decisões. Mas os tribunais lá costumam decidir, e essa ideia de dever de acomodação é uma ideia que eu, no meu trabalho, trouxe para aqui. Só que nós não temos uma lei dizendo que existe um dever de acomodação razoável, né? Então, o que é que eu fiz? Eu entendi que a própria compleição do nosso Estado, do nosso ordenamento jurídico, a compleição do nosso Estado social, os valores que são fundamentados na nossa Constituição preconizam isso. Dá para retirar da Constituição justamente esse dever de acomodação razoável. Então, o que é que eu sustento e tenho sustentado nos meus trabalhos? Que o empregador, desde que não haja um custo indevido à condução dos negócios, ele deve acomodar as necessidades dos seus empregados. Eu posso citar alguns exemplos. Por exemplo, o muçulmano ele quer que seja acomodada, né, a sua necessidade no ambiente de trabalho, a sua necessidade de fazer suas 5 orações diárias. São orações, Fábio, que não chegam nem a 5 minutos. Se for as mais longas, talvez chegue a 7 minutos. Isso porque eu consultei, né, muçulmanos para obter essa. Agora, recentemente, no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro, eu até entrei em contato com você na época, então eu fiz amizade lá com um muçulmano e perguntei qual é que é a duração de uma dessas orações. Ele disse, olha, 5 minutos, entre 3 a 7. 5 minutos é o mais, assim, normal, vamos dizer, mas é o mais frequente. Então, que problema há, na minha opinião, em empregador, né? Claro, isso pode ser que alguma atividade não permita, mas que problema há em conceder esses 5 minutos, né, 5 vezes por dia, e depois deduzir isso do intervalo para refeição e descanso? Que problema há ao acrescentar esses minutos ao término da jornada? Eu acho que é uma acomodação possível. Em relação, por exemplo, ao adventista, que é o caso que foi sempre mais recorrente, a gente vê, por exemplo, lojas de shopping que funcionam aos domingos. A maioria dos trabalhadores brasileiros gosta de folgar aos domingos, é ou não é verdade? Que problema há em dar ao adventista a folga aos sábados? Ele vai ter uma alegria muito grande de trabalhar aos domingos. E quem, por essa razão, folgar aos domingos, também vai ficar extremamente alegre em não ter que trabalhar aos domingos. Então, tem várias situações. Agora, é isso, como você disse aí, o caso concreto. Porque, por exemplo, a questão da barba que você citou, aí é complicado, né? Aí é complicado, numa cozinha, né? Então, você tem que ter razões, tem razões de ordem técnica, de ordem de segurança do trabalho, que impedem a acomodação de certas necessidades. O tribunal, o mais alto tribunal do trabalho do Reino Unido, ele decidiu uma questão envolvendo a enfermeira, que ela queria usar o crucifixo dela, né? E o hospital, que era empregador, não permitiu que ela usasse o crucifixo. E havia uma razão.
É uma questão de segurança, porque quando ela ia mexer no paciente, né, ou mudar o paciente podia se agarrar ao crucifixo e se ferir. O crucifixo poderia também tocar ali, ferir tocar no ferimento, ferir o paciente. Não, havia uma razão a justificar a não acomodação. Porque, aliás, diga-se de passagem, a acomodação não é um conceito que ficou lá nos Estados Unidos, né? Ele já tem sido adotado na Europa, é adotado no Reino Unido, ele foi fortemente adotado no Canadá. O Canadá ainda fez mais, porque pegou esse conceito e para as pessoas também com deficiência, que também isso também virou uma convenção internacional, e as pessoas com deficiência também são beneficiárias desse conceito de acomodação razoável. Mas diga aí, Gabriel. Muito interessante, Aloysio. Eu queria também saber a sua opinião, tratando de liberdade religiosa, né, das empresas de tendência, aquelas empresas que têm um objeto social bem definido ideologicamente. Eu lembro de um concurso, se eu não me engano, para juiz, em que houve uma questão até próxima de um caso que eu menciono no meu livro, de um professor de matemática, um artigo que eu escrevi, na verdade, né? É um professor de matemática de uma escola católica. E aí ele, no intervalo da sala de aula, conversando com os alunos, ele fala alguma coisa sobre aborto, dando a entender que ele é favorável, e a escola, tomando ciência disso, o despede por justa causa. Como, na verdade, ele é professor de matemática e estava no intervalo, mas a escola é uma escola notoriamente católica, ou seja, uma escola religiosa, tem ensinos religiosos. Os pais que colocam os filhos lá, muitos deles colocam justamente por esse motivo. Então, como você vê essa questão da compatibilização das empresas de tendência com a liberdade religiosa dos empregados, para limitar ou para promover? Como é que você vê essa situação? De antemão, quero dizer que as organizações religiosas e confessionais nos Estados Unidos são excluídas do dever de acomodação. São excluídas justamente por isso, né? Está lá na lei, né? Você não pode exigir que elas acomodem as necessidades religiosas dos seus empregados, porque elas podem, na verdade, homogeneizar, né, o ambiente de trabalho em torno da sua fé, da sua crença. Por exemplo, o que é discriminatório para qualquer outro tipo de empregador não é para a organização religiosa, certo? A organização religiosa ou confessional. Especialmente as organizações religiosas, as igrejas e os cultos, eles podem só contratar pessoas que são do mesmo credo, né? Como também ocorreria, vamos passar aqui, com uma organização que se dedicasse à propagação do ateísmo, né? Você não pode obrigar que uma organização de tendência que propague o ateísmo, que ela contrate pessoas religiosas. Como também você não pode obrigar que um partido político, vamos dizer, como o PSOL, contrate pessoas que sejam ideologicamente de direita, e vice-versa, né? Se tratando do partido de direita. Então, veja bem, as organizações de tendência, e se forem religiosas ou confessionais, elas têm essa prerrogativa de homogeneizar o ambiente de trabalho em torno, né, das suas ideias, das suas crenças, das suas convicções. Portanto, é natural, me parece, porque também elas realizam pluralismo, né? Porque veja bem uma coisa, um dos princípios, um dos fundamentos da ordem jurídica brasileira, segundo a Constituição, é o pluralismo, né? E é até interessante falar, não é pluralidade, é pluralismo, né? E o pluralismo também é realizado com essa ideia de que há corpos intermediários, né? Corpos sociais, que devem divulgar, que podem propagar certas ideias. Isso faz parte do pluralismo social. Então, veja bem, se as organizações confessionais, as organizações religiosas, elas têm essa importância para o pluralismo e, portanto, para a democracia, é natural que elas exijam dos seus empregados uma certa compatibilidade com os seus princípios, com os seus valores. Claro, o que eu oriento é que elas façam isso de forma transparente. O que orienta é que façam isso logo na admissão, que deixem isso logo registrado no contrato de trabalho, para que não haja dúvida alguma. Então, eu creio que está dentro da prerrogativa. Agora, quanto à questão se isso é justa causa, né? Esse exemplo que você falou,
se seria justa causa, seria apropriadamente uma justa causa, aí são outros 500, a gente pode discutir isso do caso concreto, mas que essas instituições elas podem não se socorrer da mão de obra de pessoas que não defendem seus valores, perfeito, não vejo nenhum problema quanto a isso. Perfeito, Aloysio. E para chegando para o final, né? Você, obviamente, deve saber da resolução número 440, agora do início de 2022, do CNJ, né, uma resolução que coloca a atenção do Poder Judiciário na promoção da liberdade religiosa, do combate à intolerância, no âmbito do Poder Judiciário. Né? Então, diante desse cenário mais institucional, né, o que você pode destacar? Assim, o que você acha importante dentro da Justiça do Trabalho para que esse tema seja mais observado, para que as pessoas prestem mais atenção na importância ou no cuidado do tratamento da liberdade religiosa, tanto no âmbito interno, como também nos processos judiciais? Veja bem, no âmbito administrativo, a gente fala muito hoje de diversidade, né, e promoção da diversidade. Né? Eu acho que a diversidade também deve alcançar, né, pelo menos essa promoção da diversidade, também deve alcançar as religiões, ou as crenças religiosas. E mais, não só as minorias religiosas. Né? A gente tem que entender que qualquer ambiente desse, um tribunal, ali tem pessoas de diferentes segmentos religiosos, de diferentes crenças, e pessoas até que não creem, né? E são até inimigas da religião. Todas devem ter a sua liberdade de consciência respeitada, né? Mas a gente tem um modelo de Estado, um modelo de laicidade, que não é um modelo, por exemplo, francês. Não, essa coisa de o tribunal não pode, por exemplo, expurgar a expressão religiosa do ambiente de trabalho, tentar sobre a argumentação de que o Estado é laico. Aliás, não tem expressão que é usada assim mais equivocada do que essa. O Brasil é Estado laico. Sim, é Estado laico. O Brasil é Estado laico. Mas Estado laico como? Né? Porque existem várias maneiras de ser laico. Né? Tem dois tipos básicos, que é o modelo francês e o modelo americano, mas, como dizia o professor Winfried Brugger, que é um professor alemão, com certeza você conhece, ele há pelo menos assim 7 tipos básicos, né, de estados laicos. Por exemplo, a Argentina é Estado laico, mas diz lá na Constituição que a religião católica é oficial, certo? O Reino Unido é um Estado laico, ninguém diz que não é, mas lá na Câmara dos Lordes tem lordes que são clérigos, né? Que são colocados lá porque são clérigos. Então, veja bem, a gente tem um modelo. E aí é importante que o tribunal ou qualquer autoridade pública entenda isso, que no Brasil não há neutralidade em relação ao fato religioso. A Constituição eu vou dizer eu vou repetir isso, eu vou falar assim com todas as letras, porque é uma coisa que causa um choque em muitas pessoas, mas a Constituição não é a Constituição brasileira, ela não é neutra em relação ao fato religioso. Ela é neutra em relação às disputas religiosas, ela é neutra em relação ao tratamento que deve ser dado às organizações religiosas no seu confronto, na sua concorrência, vamos dizer assim, mas ela é favorável ao fato religioso. Ela percebe que o Brasil é um país religioso, pelo menos percebia isso em 88, e ainda é um fato real que o Brasil é um país que a maioria esmagadora é religiosa e que a religião é importante para as pessoas. E por ser importante para as pessoas, é também importante para a ordem jurídica. Por isso é que tem capelanias, a previsão de capelanias, ou seja, no espaço público, né? No espaço público você vai ter a manifestação religiosa, a expressão religiosa, né? Você tem ensino religioso nas escolas públicas, né? Você tem a liberdade, a objeção de consciência, na verdade, por motivos religiosos. Então você tem imunidade fiscal dos templos religiosos. Então você tem diversos dispositivos, além do que está lá no preâmbulo, né, a referência a Deus, que se não é uma coisa normativa, mas deve ter algum significado. Então,
mostra que o Estado brasileiro, a laicidade estatal brasileira, não é daquela que repugna o sentimento religioso, a expressão religiosa. Muito pelo contrário. Então, isso tem que ser observado pelos tribunais, certo? Então, essa coisa de que não vamos ter aqui uma celebração natalina porque pode afetar o direito de um sujeito lá que ele é ateu ou ele é de uma outra religião, e Natal é uma coisa da cristandade. Não vejo nenhum problema em que se celebre o Natal no tribunal e outras, né? E no tratamento também com os servos. Eu acho que essa noção de acomodação também deve acompanhar. Por que não o adventista, né, do que trabalha no TRT não pode ter folga no sábado? Claro, a gente não tem trabalho normalmente ao sábado, mas vai lá que um determinado setor tem um plantão nos sábados, e tem, né, setor de tecnologia, de informática, tem alguns setores que tem plantão. Por que é que você vai forçar um adventista a ter o plantão naquele dia, né? Então, tem várias medidas que o tribunal pode tomar. E, além disso, aqui é uma outra questão, acho que os tribunais também poderiam promover, até tenho pensado nisso, campanhas, como fazem em relação a outros problemas, né? De divulgação. A gente não fala de trabalho escravo, não fala de diversidade, porque também não falar da questão da diversidade religiosa, do respeito, né? A igualdade religiosa e no, em, na mídia dos tribunais, fazendo cartilhas, fazendo divulgação, para que no contrato de trabalho também a gente também seja levado em consideração. Então, mais ou menos por aí, meu amigo. Eu não sei se atendi a sua pergunta, não, mas vamos aí. Atendeu sim, com louvor, distinção e louvor. Porque, de fato, Você é muito generoso, amigo. Você é muito não, é generoso. verdade, Luiz. Você discorre com muita facilidade, com muita leveza sobre o tema, né? De uma maneira que a gente compreende muito bem o que você está passando, a sua mensagem, a ideia que você quer passar. E é isso mesmo, como a gente tem o Estado brasileiro, ele dá muita importância aos direitos humanos, né, à promoção dos direitos humanos, faz campanha sobre diversos temas envolvendo os diversos direitos humanos. A liberdade religiosa não pode ficar de fora, né? Como você mesmo disse, é algo que, pelo menos na nossa cultura brasileira, ela integra, chutando aqui por baixo, 9 de cada 10 casas brasileiras, né, alguém tem algum tipo de religião, alguma espiritualidade, algum contato com alguma, não nem que seja uma doutrina, mas com uma visão de mundo um pouco mais transcendente, né? E a gente carrega isso com a gente, como você bem disse, para todos os lugares que a gente vai, seja numa competição esportiva, seja no trabalho, seja na vida em família, né? Essa visão de mundo, a maneira como você enxerga, né, a nossa existência aqui por essa terra, ela permeia toda a nossa vida, né? E a Luiz, então já chegamos ao fim, assim, foi um enorme prazer tê-lo aqui no nosso programa, né? Recebemos aqui no dia de hoje o juiz titular Aloísio Cristóvão dos Santos Júnior, né? Vou recomendar aqui mais uma vez o seu livro, A Liberdade Religiosa do Empregado, publicado pela editora Lumen Uris, né? A última edição agora, a segunda edição no ano de 2021. Né? Foi um grande prazer tê-lo aqui. Aloísio, suas últimas palavras, suas últimas considerações aqui no nosso programa. Amigo, foi um enorme prazer estar falando com você, como é um enorme prazer falar com você em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer momento, né? Você é uma pessoa que eu tenho, por quem eu tenho uma grande admiração pelo seu talento, pelo seu brilho, né? E desejo sempre muito sucesso a você na sua trajetória, seja como acadêmico, seja como magistrado. Você não precisa nem posso, mas eu gostaria de expressar, porque a minha admiração por você realmente é muito grande, né? Você falou uma coisa interessante, você falou que 9 entre 10 pessoas, é mais ou menos isso mesmo, porque até um grupo assim de talvez 10% que ele não diz que não tem uma religião, mas não significa que ele não tenha fé, né? O nosso baiano, né, o baiano que é hoje acadêmico, né, ele daquela música Andar com Fé Eu Vou, né? Dizem até que ele é ateu, não sei se é, mas ele diz uma coisa assim:
mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, ou pelo sim, pelo não. Então, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Então, o tema é relevante por causa disso. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com você, viu? Muito obrigado mesmo. Estou à sua disposição sempre, meu amigo. Eu que agradeço, sabe que a admiração é recíproca e essa foi só a primeira das muitas contribuições que o Aloysio ainda vai dar para a nossa escola aqui do Rio, porque a gente tem que estar sempre próximo dessas mentes brilhantes que ajudam a construir uma justiça do trabalho cada vez mais eficiente, mais sensível e mais justa. Obrigado, Aloysio, obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Leituras Teóricas.